Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos com mais um conteúdo, mais uma notícia para vocês. E hoje estamos aqui com o canal da Te Atualizei. Todos os créditos ao canal dela, o link está aqui na descrição e no comentário fixado. E para quem apoia o nosso canal, pessoal, já deixa o seu like, se inscreva aí e não se esqueçam de ativar o sininho de notificações para você ser notificado de todos os nossos vídeos aí. O seu comentário, a sua opinião é muito importante para a gente conseguir atingir um público melhor. Então já deixe seu comentário, deixe a sua opinião, deixe um bom dia, boa tarde, um oi, que ajuda demais esse vídeo a chegar para mais pessoas. E sem enrolações, vamos reagir ao vídeo. Ministros, só para ver se alguém aí concorda comigo, já que aparentemente algumas pessoas estão fazendo de conta que não compreenderam a situação. Mas vou compreender. Afinal, as investigações da seção 301 começaram a aparecer e elas estão vindo para você. Vamos falar também da atipicidade. Sim, eu acho que eu vou usar essa palavra. A atipicidade sobre a nova decisão de Xande em cima dos aliados do presidente Bolsonaro, que ninguém entende o porquê continua preso. Não, se bem que eu acho que eu entendo muito bem. Para encerrar, também vamos falar de CPI do INSS e da cena abjeta, mas muito esclarecedora, promovida na comissão. E o mais legal é que, se nem eles fazem questão de esconder, eu faço questão absoluta de mostrar, porque ano que vem tem eleições. E essas imagens têm que correr por toda a internet, principalmente no Maranhão. Sem mais delongas, separa a pipoca, fica confortável. E deixa eu te atualizar. Tá, vamos começar pelo que eu acredito ser uma necessidade imediata. Por que Bolsonaro continua preso mesmo após não ser denunciado por coação? Entenda. E a manchete dá a entender que vai oferecer uma explicação do porquê o presidente continua preso, mesmo sem ser denunciado. O que não acontece. Muito pelo contrário, a matéria traz a manifestação de um professor de direito penal que diz não existir uma justificativa para o presidente estar preso, já que a PGR não reuniu provas a fim de oferecer uma denúncia contra ele e que a manutenção da prisão do presidente é ilícita e um abuso de autoridade. A defesa do presidente Bolsonaro já protocolou por 2 vezes solicitando a soltura do presidente. E ambos os pedidos foram plenamente ignorados pelo relator, o ministro sancionado Alexandre. Então, a atual situação é a seguinte: uma prisão cautelar no inquérito ao qual o preso cautelarmente não foi denunciado. A manutenção da prisão legalmente não se justifica. E para não ter que soltar ou negar a soltura, que poderia resultar num crime de abuso de autoridade, o ministro Alexandre ignora tudo e faz de conta que não é com ele. Mas calma, ele está salvando a democracia e o Estado democrático de direito, dirá a mídia. Ou não dirá nada, tá? Ficará em silêncio para não jogar um holofote em cima dessa sandice absurda, que é a manutenção da prisão de uma pessoa que não foi denunciada. E não uma pessoa qualquer, o líder da oposição no Brasil, às vésperas de ano eleitoral. Até quando os garantistas ficarão em silêncio sobre essa situação? Vocês não têm vergonha não, fi? Soltem o presidente Bolsonaro imediatamente, porque no momento, com a manutenção ilegal de sua prisão, ele é um preso político. Preso político numa democracia. Mas tá, vou atualizar vocês agora do caso do Felipe Martins, porque cada vez que você para ler as alegações finais, aparece uma surpresa diferente. Olha o que a nossa gloriosa Polícia Federal fez. A PF usou o tal Travel History, que nós sabemos possui no próprio site o alerta de não use esse documento como prova de nada porque ele não tem valor legal nenhum. Mas quem liga? Com o Travel History mencionado no relatório da Polícia Federal, a prisão do Felipe foi mantida. Porque vocês lembram exatamente o que aconteceu, né? Quando o PGR se deu conta que o Felipe não tinha viajado, o PGR pediu a soltura do Felipe. Aí o Alexandre pediu muita calma nessa hora e falou para a Polícia Federal dizer o que ela achava. No que a PF respondeu usando o Travel History para sustentar o pedido da manutenção do Felipe, que não pode soltar ele. Olha, a gente não tem certeza se ele saiu do país. E o Alexandre acatou.
o épico jogo de ação online War Thunder. Americano pega um documento e anexa num processo como prova para manter alguém preso. Existe um negócio que se chama MLAT, que é um tratado de assistência legal mútua, que existe para facilitar a cooperação em investigações criminais entre países. Quando a Polícia Federal usou essa prova, a defesa do Felipe questionou se os Estados Unidos haviam sido informados desse uso, como deveria ser feito, via Ministério da Justiça, via MLAT. No que o Ministério da Justiça respondeu que sim, que eles iam fazer tudo direitinho. Porém, quando a defesa entendeu que a entrada do Felipe se tratava de um caso de fraude no sistema imigratório americano, já que hoje é de conhecimento geral que o Felipe não viajou, a defesa foi lá cobrar ao Ministério da Justiça a resposta dos Estados Unidos sobre esse documento. Mas o Alexandre deferiu o pedido da defesa. Segundo o Ministério da Justiça, eles teriam enviado esse MLAT, mas não haviam recebido nenhuma resposta. Aí, chegando ao final do processo, a defesa do Felipe falou que beleza, não tem a resposta dos Estados Unidos, não. Então a gente quer a cópia do ofício do Ministério da Justiça fazendo a solicitação de MLAT que não foi atendida. Aí o Alexandre, meio que apertado, deu 5 dias para que tudo isso fosse respondido. Só que, preparados para esse plot twist? Agora, nas alegações finais, o Ministério da Justiça informa que, na verdade, esse ofício via MLAT nunca foi de fato enviado aos Estados Unidos e, portanto, ele não existe. Usar um documento de um site do governo dos Estados Unidos que avisa que não pode ser usado para fins legais para manter uma pessoa presa. Depois dizem que fizeram a solicitação direitinho junto aos Estados Unidos, mas que na verdade os americanos malvadões nunca responderam. Pra agora dizerem não, pera, na verdade a gente não fez essa solicitação. Foi mal aí qualquer coisa, viu? Oi? E os caras realmente acharam que isso não ia chegar no governo americano e alimentar ainda mais as investigações do caso do Felipe Martins? Será mesmo que os caras tiveram essa inocência toda, meu povo? Tadinhos. E o mais louco é que tá tudo documentado. E assim, ainda tivemos um fato novo nessa semana, porque o Alexandre pediu monitoramento diário das tornozeleiras eletrônicas do Anderson Torres, do Cid e do Felipe Martins. Eu dei um Google aqui, galera, traficante que manda geral de arrasta pra cima não tem esse monitoramento diário de tornozeleira. Segundo o Xande, ele quer verificar tudo, inclusive relatórios de falhas do dispositivo. Mas o porquê dessa atipicidade, eu não faço a menor ideia. Mas isso tudo vai se somando ao enredo de um próximo episódio para aguardarmos nas cenas dos próximos capítulos. E eu juro pra vocês que pra esse arco, eu tô muito ansiosa. Mudando de assunto, que recibo é esse que você passou, hein, seu Gilmar? Então, os ministros que estavam na pegada de que a Mag, meu apelido carinhoso para Magnitsky, não assustava ninguém, que nem o Mickey, nem o Pateta iam mudar nada nessa vida, que o Maranhão tá logo ali, mas do nada mudaram de postura exigindo que o governo fosse lá e resolvesse esse BO. Então, aparece o Barroso chorando no Roda Viva. Então, aparece Gilmar Mendes falando. E como recentemente houve essa aplicação, não só a cassação de vistos de autoridades brasileiras, o episódio do ministro da Saúde, mas também a aplicação da Magnitsky a um dos nossos colegas, e esse é um fenômeno que também está ocorrendo com autoridades europeias, nós estamos nos debruçando sobre um debate de lei anti-embargos para proteger as autoridades. Aí você percebe que bateu o desespero real quando a esposa do Alexandre foi sancionada. Afinal, se o Gilmar for sancionado, a rigor, a esposa, Guiomar, que também é sócia no escritório de advocacia, deve ser também. Aí, meus amigos, ferrou. Gilmar, como todos sabem, é um cara de muitos negócios dentro e fora do Brasil. Então, se ele e sua família forem entregados numa MAG, deve ficar chato pra caramba. Então, pensando nisso, o cara teve a ideia de milhões. Tipo, vamos pensar numa lei que impeça sanções internacionais de atingir solo brasileiro? Assim, os bancos não poderão sancionar os ministros com a dona MAG. Estaremos salvos! Uma ideia de milhões, que seria muito boa se ela fizesse algum sentido.
como todo mundo, menos o Gilmar Mendes, sabe? A Magnitsky não atinge solo brasileiro, ela é uma lei que vale em território americano para empresas americanas. Que fique claro, uma empresa americana não pode ter nenhum tipo de vínculo com o internacionalmente sancionado. É quase um lepra mesmo. Mas não apenas empresas brasileiras, mas principalmente os bancos brasileiros, possuem negócios com bancos americanos, que são proibidos de terem contato com o Alexandre. Logo, se o banco brasileiro quiser manter relações com o banco americano e trabalhar em cima da moeda americana, que é o dólar, deve jogar o Alexandre do barco sob o risco de todos naufragarem. Afinal, os bancos brasileiros querem e precisam, para continuar existindo, realizar transações em dólar, moeda americana, que decretou a lepra do Alexandre. Não são os Estados Unidos que estão implorando para fazer transações em real com os bancos brasileiros. É bem o contrário. Então não precisa gastar o tempo do Congresso e o dinheiro do contribuinte para passar uma lei para proibir algo que já é proibido. Leis americanas valem em solo americano. E isso está bem claro. Mas o que está parecendo é que os ministros querem passar uma lei que obrigue os bancos brasileiros a ignorarem normas e leis americanas e continuarem atuando com empresas americanas ignorando completamente as leis de seus países. Bicho, esses ministros devem ter um anel de Sauron. Só pode. E a autoconfiança é tanta que o Gilmar ficou bem tranquilo para falar em nome dos bancos ao dizer que eles, os bancos, entendem que as sanções americanas não alcançam os bancos brasileiros. Tipo Magnitsky. O Brasil cagou pra vocês. Mas é aquele negócio de que quem fala demais dá bom dia a cavalo, certo? O seu Martin, advogado do Trump, pegou a matéria do Gilmarzão, Lorde de Brazuela, dizendo que os bancos não estavam cumprindo a Magnitsky e disse, abre aspas, "Ah, Gilmar Mendes, você é tão generoso com o conteúdo que cria." Esse é o preço do novo GPT-5, esse é o preço do Claude, do... Fala, meu pessoal, o que vocês acharam do vídeo? Deixe a sua opinião, deixe o seu comentário, não se esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal também, pessoal. Estamos aqui no Conexão Política, o site que traz a verdade ao povo. Em queda livre, saiba quanto a Netflix já perdeu desde o início da boicote promovido por Elon Musk. Veja a sequência. Magnata perde que internautas cancelem as plataformas por causa da série infantis com personagem trans Funded Paranormal Pack. A Netflix enfrenta um dos períodos mais turbulentos do ano desde que a empresa Elon Musk iniciou na última quarta-feira, dia 1º, uma campanha propiciada para que os usuários cancelassem suas assinaturas e boicote aberta que rapidamente viralizou no X e Twitch. Abriu uma sequência de quedas na bolsa de Nova York, apagando bilhões do valor do mercado gigante de streaming. Boicote em massa, tudo que começou quando Musk publicou uma série de postagens criticando o que chamou de agenda ideológica em produções infantis da plataforma, pedindo aos seguidores que cancelaram a Netflix. Em uma das mensagens mais compartilhadas, o bilionário escreveu: "Cancele Netflix, Watch Me on Kids", ou seja, cancelado a Netflix e só saiu dos seus filhos. As publicações foram abraçadas por faces conservadores que apontam animações de Deadpool para um parque criado por Weinstein, um exemplo de influência ideológica. A série que a protagonista trans e foi um estupro da campanha após as declarações de ter relatado recebido ataques e mensagens homofóbicas nas redes sociais. Pessoal, deixe sua opinião sobre esse comentário aí da Netflix. Você deixaria seu filho assistir um filme desse na Netflix? Netflix está recebendo um ataque aí diretamente do Elon Musk. E pessoal, esse foi o vídeo. Muito obrigado a todos. Não se esqueçam de você comentar.